Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar continuação à aula sobre ácidos. Essa é a parte 2. Então, na aula anterior, nós vimos, então, a definição de ácido segundo Arrhenius, né? E aprendemos a identificar os ácidos. Então, se nós repararmos aqui, em todos esses exemplos, nós formamos quem? Íons. Então, são reações de ionização. Por quê? Porque formam íons. Então, toda reação de ionização é porque formam íons, que é o que aconteceu nos exemplos anteriores. Nesses 4 exemplos de ácidos, todos formaram íons, não é? Então, ionização. Então, uma coisa importante, saber diferenciar ionização de dissociação. São diferentes. Ionização é o quê? É aquela ligação onde ocorre formação de íons. E a dissociação? A dissociação, ela não forma, ela separa. Então, aqui, ó, ela separa, certo? Então, ionização vai ocorrer a formação de íons. Dissociação vai separar os íons. E aí, como eu sei, professor, então, olha, todos os ácidos vão sofrer o quê? Ionização. Porque todos os ácidos vão formar íon H+. Então, eu sei que tudo aquilo que é ácido, que a molécula começa com hidrogênio, então vai sofrer ionização. Vão formar ácidos. Vão formar íons. E aí, como eu identifico? Através das moléculas. A ionização, ela sempre vai acontecer entre ligações covalentes. Então, esses exemplos aqui de ácidos são todas ligações covalentes. O que vai ligar um átomo no outro, então, aqui nesse caso, para formar moléculas, são ligações covalentes. Como eu sei, professora? É só eu lembrar, recordar das aulas anteriores sobre os tipos de ligações. Toda vez que eu tenho um ametal com ametal ligado com ametal é uma ligação covalente. Aqui eu tenho um hidrogênio que é um ametal e eu tenho um cloro que é um ametal. Então, ametal com ametal é ligação covalente. Em contrapartida, na dissociação, ela vai acontecer quando temos ligações iônicas. A ligação iônica, ela não forma íons, elas separam íons, tá? Outra coisa importante, vai acontecer entre um ametal e um metal. Professora, eu não estou entendendo. Ora, pensa assim, aqui essas moléculas, elas não tinham íons, nenhuma delas tinha carga anteriormente, não é? Então, se não tem carga, formou os íons, ou seja, são moléculas ametais, ou seja, são moléculas formadas entre ametais, certo? Eu acrescentei aqui um exemplo na ligação iônica. NaCl, ou seja, o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, se é uma ligação iônica, né, porque é entre um ametal e metal, significa que ele já tem íons na sua molécula. O que vai acontecer aqui? Vai ocorrer apenas uma separação, ou seja, separa o NaCl vai formar Na mais Cl menos, tá? Então, houve somente uma separação, os íons já estavam formados. Enquanto que na ligação covalente não tem íons. Quando ocorre uma ligação covalente, então aí vai ter uma formação desses íons, tá? Na ligação covalente, quando tem aqui essa característica de formar moléculas, ou seja, porque a ligação covalente ela vai compartilhar esses elétrons, ela forma uma molécula entre ametais, significa então que aí vai sim formar íons e esses íons vão ser liberados, tudo bem? Eu vou chamar a atenção de vocês agora
para um detalhe, uma informação. A ligação covalente, ela tem como característica a formação de moléculas. Essas moléculas, elas podem ou não liberar íons, ou seja, elas podem ou não formar íons. Professora, quer dizer que então nem toda ligação covalente forma íons? Isso, nem todas. Por quê, professora? Por exemplo, se eu pegar aqui o exemplo da glicose, vamos falar da glicose. Se eu pegar a glicose, C6, colocando aqui a molécula da glicose. Pronto, coloquei aqui a molécula da glicose. C6H12O6. Aqui é uma molécula. No entanto, essa molécula, ela não forma íons, tá? Então, nem todas as moléculas vão formar íons. Por exemplo, se eu pegar aqui, lá, um recipiente onde eu tenho ácido clorídrico e colocar lá 2 fiozinhos e colocar eletricidade, eu sei que aqui vai conduzir a eletricidade. Por quê? Porque eu tenho íons, formei íons, liberei íons. Agora, se eu pegar e também colocar 2 fios em um recipiente onde eu tenho cloreto de sódio, NaCl, também vai transmitir a corrente. Agora, se eu pegar, adicionar o açúcar, a glicose, nesse recipiente, não vai conduzir a corrente elétrica. Então, com isso, nós podemos concluir que todas as reações de ionização e dissociação conduzem corrente elétrica. Vamos agora, então, para o próximo tópico, que é a classificação em relação aos ácidos. Então, a primeira coisa, presença de oxigênio. E aí, eu tenho que saber diferenciar hidrácidos de oxiácidos. Se eu estou falando de presença de oxigênio, então, eu vou ter moléculas que pode ou não ter eles presentes. Então, eu tenho 3 tipos de classificações. A primeira, presença ou não de oxigênio, quantidade de hidrogênio ionizáveis, ou seja, quantidade de íons H+, e terceiro, força de um ácido. Aqui, nesse momento, vamos ver aqui o primeiro, presença de oxigênio. Então, primeira coisa, diferença entre hidrácidos e oxiácidos. Se é um hidrácidos, significa então que não, vou corrigir, que não tem oxigênio. Em contrapartida, para ser um oxiácido, significa que eu tenho oxigênio. Então, olhando os exemplos aqui anteriores. Em relação aos hidrácidos, é a caneta verde para escrever, vou usar a verde para identificar aqui. No caso do HCl, tem oxigênio? Não tem oxigênio, então é um hidrácido. H2S, tem oxigênio? Não tem oxigênio, então é um hidrácido. Caneta laranja para representar os oxiácidos. Tem que ter oxigênio. H2SO4 tem oxigênio? Tem oxigênio, então é um oxiácido. H3PO4 tem oxigênio? Tem oxigênio, não importa quanto. Tem, então é um oxiácido. Agora, essas outras 2 classificações, quantidade de hidrogênio ionizáveis e força de um ácido, eu vou mudar o quadro e aí a gente volta com explicações relacionadas a esses 2 tópicos. Bom, voltando aqui, vamos falar da classificação. O item 2 que estava no quadro anterior, quantidade de hidrogênio ionizáveis. Quando nós dizemos ionizáveis, isso pode variar, né? Ou seja, é a quantidade de hidrogênios que vão formar íons, que vão virar H+. Então, esse ionizáveis
relacionado aos íons H+, ou seja, a formação de íon H+, a quantidade desses íons que vão ser formados. Pode ser monoácido, diácido, triácido, tetraácido. Opa, aqui tem um acento. Tetraácido. O nome já diz, de acordo com a quantidade. Mono 1, di 2, tri 3, tetra 4, tá? Então, vamos aqui. Quantidade, vamos pegar o primeiro exemplo. HCl, em meio aquoso, eu vou formar o íon H+, mais Cl-. Eu sei que é um sinal de menos porque eu tenho um hidrogênio. Então, se eu tenho um hidrogênio, esse primeiro, então, é mono. Então, eu vou colocar, vou fazer assim, ó. Vou apagar aqui para caber. Deixa eu colocar. Opa, ficou torto, mas tá valendo. Então, esse primeiro é mono, porque eu só tenho um H+ formado. Aqui, eu vou formar H+ mais enxofre. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. Então, é 2-. Então, balanceando, para ficar igual, para ficar balanceado, lembrando que balancear, quando eu vou balancear uma equação, a mesma quantidade que eu tenho de um lado da seta tem que ser do outro lado da seta. Antes e depois da seta eu tenho que ter a mesma quantidade. Quem não lembra como faz o balanceamento, sugiro que dê uma revisada, volte lá no conteúdo para recordar como que é. Então, aqui eu vou colocar aqui já balanceada. Aqui eu tenho 2 para balancear, aqui também fica 2. Então, eu tenho quantos aqui H+? 2. Então, se é 2, então é diácido, certo? Aqui no meu terceiro exemplo, H2SO4, eu vou formar H+, vou pôr mais um espacinho aqui, peraí, para não ficar muito em cima, mais SO4. Quantos hidrogênios eu tenho desse lado? 2. Então, para balancear, 2 desse lado. Se eu tenho 2 hidrogênios, então é 2-. Então, aqui também é um diácido, certo? H3PO4. Agora, aqui nós temos que tomar cuidado. Reparem que eu coloquei aqui, em outra cor, 2 exemplos. Que esses exemplos são exceções. Nem sempre, vejam bem, nem sempre a quantidade de hidrogênio, esse número que tem aqui na minha molécula, vai ser a minha quantidade de hidrogênio ionizáveis, tá? Então, ó, vou repetir. Nem sempre a quantidade de hidrogênios que eu tenho na minha molécula vai ser a quantidade de hidrogênio ionizável, tá? Por quê, professora? Porque temos algumas exceções. E aí, fica uma dica para vocês. Toda vez que vocês verem uma molécula que tiver o fósforo, ó, o P aqui, deixa eu colocar de outra cor, tiver isso aqui, fiquem atentos, liguem o sinal de alerta. Tem fósforo? Opa, eu sei que tem observação, eu sei que pode ter exceção. Nesse caso do H3PO4, eu vou considerar 3 hidrogênios. Como eu sei, professora? Porque eu vou recordar a minha molécula, a minha estrutura molecular, que também foi conteúdo das aulas anteriores. Quem não lembra, sugiro que dê uma recordada. Então, vamos lá. Formou aqui H+, mais PO4. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Para balancear, 3. Então, aqui é
3 menos. Nesse exemplo aqui, é um triácido, certo? Só que esses caras aqui do lado, vai acontecer diferente, tá? A quantidade que tem aqui de hidrogênio não é a quantidade de hidrogênio ionizável, ou seja, não é a quantidade de H+, que será formada. Continuando, mudei aqui a tela para poder exemplificar melhor. Então, vamos lá. Aqui, o H3PO4, nós vimos anteriormente que ele libera H+, mais o PO4. Lembrando que, como eu havia comentado, nem sempre a quantidade de hidrogênio que eu tenho na molécula vai ser a quantidade de hidrogênio ionizável, ou seja, a quantidade de H+ formada. Nesse primeiro exemplo, bate exatamente o H3PO3, eu realmente vou ter 3H+, ou seja, eu formei 3 íons H+, mas isso nem sempre acontece. Professora, como eu sei nesse caso? A gente olha pela fórmula estrutural. Lembra das aulas anteriores? Vou tentar aqui dar uma recordada brevemente. Quem não conseguir acompanhar, eu sugiro que volte lá atrás no conteúdo e tente recordar, tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, esse cara vai ser, então, se ele tem 3, vai ser um triácido, certo? Esse cara aqui não é um triácido, ele vai ser um diácido, porque aqui ele só vai formar 2 íons H+, e aqui, esse cara vai ser um monoácido, porque ele vai formar, aqui ele vai formar 2 íons H+, e aqui ele vai formar um íon H+. Como assim, professora? Vou montar para vocês aqui a fórmula estrutural para vocês saberem do que eu estou me referindo. Vamos começar por essa. Antes, vamos lembrar, ó, quem nós temos aqui, então? Hidrogênio, fósforo e oxigênio. Então, quem é o elemento central? É o meu fósforo. Então, eu vou fazer aqui, deixa eu pegar uma caneta de cor diferente para ficar destacado. Meu fósforo é o elemento central, vou colocar ele no meio. E aí, eu tenho que lembrar, o meu fósforo, ele é da família 5A. Então, significa que ele tem 5 elétrons na sua última camada, na camada de valência. Então, para completar 8, que é a regra do quinteto, eu tenho que fazer quantas ligações? 3. Então, o fósforo, ele sempre vai fazer 3 ligações. Então, ó, 1, 2, 3. Certo? Quantos oxigênios eu tenho? 4. Então, eu vou distribuir os oxigênios ao redor. Aqui. 1, 2, 3. Professora, falta 1. Vou colocar aqui. Quantos hidrogênios eu tenho? 3. Vou colocar aqui. Hidrogênio. Vou apagar aqui. Oxigênio da família 6A. Deixa eu apagar aqui. Hidrogênio. Hidrogênio. Distribuir. Então, olha só, o fósforo, ele é da família 5A. Tem que fazer quantas ligações? 3. Então, ó, se ele tinha 5 com mais 3, completa 8, ficou, beleza. Oxigênio, ele é da família 6A. Se ele é da família 6A, ele faz 2 ligações. Então, ó, ele tá fazendo uma com o fósforo e outra com o hidrogênio. Aqui, tinha 6 com mais 2, 8. Beleza. Aqui, tinha 6 com mais 2, 8. Hidrogênio. O hidrogênio ele é uma exceção da regra do octeto, não é? Porque ele só tem um elétron na sua camada. Ele fica já estável com um elétron na sua camada de valência. Então, ele só faz uma ligação.
Beleza. Professora, mas e aqui, ó? O oxigênio, ele não tem que fazer duas ligações? Sim. E aí vocês lembram da ligação covalente coordenada ou também chamada de dativa? Que é o quê? Eu pegar um parzinho de elétrons que eu tenho aqui sobrando, livre, e empresto para esse cara aqui. Então, se eu olhar por isso aqui, ele fica com 8, fica beleza. Então, ó, percebam que aqui, quando eu misturo água nisso aqui, o que que vai acontecer? A água vem e vai romper isso aqui, romper isso aqui, romper isso aqui. Eu consigo liberar esses 3 íons de hidrogênio. Então, eu formo 3 íons de H+. Beleza? Vou fazer agora o outro exemplo para vocês verem. Pessoal, então voltando aqui, troquei de tela, né? E agora eu vou explicar em cima da fórmula estrutural para vocês entenderem quando ocorre a formação dos íons, tá? Os hidrogênios ionizáveis. Então, ó, aqui no primeiro exemplo, nós tínhamos lá o fósforo, elemento central aqui no meio, bonitinho. Aqui ele faz uma ligação dativa. Todos eles ficam estáveis. Agora, nesse exemplo aqui do meio, ó, quem que tá o meu elemento central? É o fósforo. Então, eu coloco ele no meio. Coloquei ele aqui, certo? O fósforo, ele é da família 6A, então significa que ele tem 6 elétrons na última camada. Eu representei aqui, ó, as bolinhas para vocês entenderem que são os elétrons, tá? Eu coloquei dessa forma para ficar melhor didaticamente, mas quando eu vou fazer a minha representação, eu não posso misturar o traço com bolinha. Nesse caso, eu só coloquei para ficar mais didático para vocês relembrarem da quantidade de elétrons. Então, ó, o fósforo, ele tem 6 elétrons na última camada, cada bolinha é um elétron. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 elétrons na última camada, me desculpe, da família 5A. Significa que ele tem que fazer, então, quantas ligações? 3. Então, ó, vou distribuir o oxigênio ao redor do fósforo. 1, 2, 3. E aí, eu tenho quantos hidrogênios? 3 hidrogênios. Eu vou distribuir ele ao redor aqui da minha molécula. Essa maneira como eu coloquei é a única maneira que tem como eles ficarem estáveis. Reparem que aqui eu coloquei um hidrogênio ligado diretamente ao fósforo, que é o elemento central. Por que eu coloquei aqui? Se eu colocasse ele aqui junto com esse outro fósforo, ia passar a quantidade de ligações que ele pode fazer na última camada, não é? Se eu colocasse aqui, ou ia ficar sobrando um elétron, ou ia ficar faltando elétron. Então, a única maneira que tem de todos ficarem estáveis, com 8 elétrons na última camada, é nessa maneira aqui, tá? Então, aqui nesse caso, esse oxigênio, ele recebe um par de elétrons aqui do fósforo, que vai formar uma ligação dativa, certo? E aí, todos ficam equilibrados. Então, ó, quando eu coloco aqui a água, se eu misturo a água aqui em contato com essa molécula, o que que vai acontecer? Vai acontecer aqui, ó. Ela vai reagir. E aí, ela consegue separar, ela consegue romper, fazer com que esses hidrogênios aqui sejam ionizáveis. E ela sempre vai conseguir liberar os hidrogênios que estão ligados aos oxigênios. O hidrogênio que está ligado no elemento central, no caso aqui o fósforo, ele não consegue se liberar, ele não consegue se desprender, então ele não ioniza. Então, quantos hidrogênios eu tenho ligado com o oxigênio? 2, ó. Eu tenho um aqui e outro aqui. Então, por isso que nesse caso, eu vou formar somente 2 íons H+. Então, aqui nesse caso, essa molécula, ela é um diácido, porque formou 2 íons H+, certo?
Nesse outro exemplo aqui, ó, essa maneira como eu coloquei é a única maneira que eu tenho dela ficar com todos os átomos estáveis, todos eles com a sua quantidade de elétrons certinho na última camada, que são 8 elétrons, com exceção do hidrogênio, que é uma regra do octeto. Então, nesse caso aqui, eu coloquei um fósforo, elemento central. Quantos oxigênios? 2, coloquei um de cada lado. Quantos hidrogênios? 3. Reparem aqui que eu coloquei 2 hidrogênios ligados no fósforo. Por quê? Se eu colocar em outras posições, vai passar a quantidade de elétrons da última camada ou vai ficar faltando. Então, a única maneira com que fica certinho, que fica estável na quantidade exata, é nessa disposição. Então, de novo, se o hidrogênio está ligado ao elemento central, no caso aqui o fósforo, ele não consegue se separar, ele não consegue se desprender, ele não consegue ser liberado, ou seja, não libera para formar H+. Então, quando eu coloco água em contato com esta molécula, a água vai agir onde? Aqui, quebrando essa ligação. Então, vai liberar um hidrogênio, ou seja, formou um íon H+. Esses dois aqui não conseguem ser liberados, tudo bem? Então, por isso que aqui é um triácido, por isso que aqui é um diácido e por isso que aqui é um monoácido, tá? Então, aqui é a explicação o porquê dessas exceções. Então, professor, existem outros que não levam o fósforo, que são exceções? Existem, mas vamos dizer assim que 97% dos exercícios cobrados em provas externas usam como exemplo essas moléculas aqui. Então, toda vez que vocês perceberem um exemplo que tem o fósforo, opa, liga o sinal de alerta. Se for H3PO4, beleza, é a mesma quantidade de hidrogênio que vai se ionizar. Agora, se vai diminuindo a quantidade, ó, aqui era O4, aqui é O3, aqui é O2. Percebam que foi diminuindo, então a quantidade de hidrogênios que vão ionizar também vão diminuindo, tudo bem? Então, vou mudar a tela e a próxima parte vai ser então para falar sobre o terceiro tópico, que vai ser a força do ácido.